Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está? Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós estamos aqui nesta noite trazendo uma palavra para a igreja, um estudo bíblico. Nós vamos trazer hoje. Nós estamos trazendo sempre uma palavra segundo a necessidade da igreja, né? E hoje eu tenho certeza que é uma palavra muito necessária nesses dias. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias primeiramente 1 Timóteos capítulo 3, versículo 15, que diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Abra também agora no Salmo 73, a partir do versículo 1. Salmo 73, que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para que os ímpios, os limpos de coração, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cerca como o colar, veste-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações no seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e águas do corpo cheio lhes espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em repreender isto,
fiquei sobremodo perturbado até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Amém? Podem sentar, meus amados. Nós estamos aqui hoje, como já falei aos amados irmãos, em um estudo que eu estava orando e necessariamente eu estava pedindo a Deus uma palavra em que a igreja está precisando ouvir. Eu gostaria de falar sobre o que a igreja não pode deixar de ser. Nós estamos vendo, irmãos, que a igreja tem deixado de ser muita coisa. Algumas pessoas estão dizendo que a igreja já não é a mesma, que a igreja do passado era melhor, que a igreja tem defeito aqui, que a igreja tem defeito ali. Mas eu gostaria de traçar aqui nesta noite algumas coisas a respeito do principal objetivo da igreja neste mundo. A igreja, segundo a Bíblia, ela é o corpo de Cristo. Ela é um organismo vivo espiritual. A igreja, segundo a palavra igreja no grego, significa eclésia, que significa chamados para fora. É um grupo de pessoas chamado de fora do pecado, para sair fora do pecado, para sair fora do mundo, para fazer parte do corpo do Senhor. Então nós vemos que o significado real da igreja, ela é um organismo dinâmico, um organismo vivo. E é por isso, irmão, que nós como igreja, nós precisamos ter muito cuidado para não deixarmos de sermos dinâmicos, deixarmos de ser produtivos. Nós precisamos não somente vir para a igreja, mas precisamos sermos produtivos. Por quê? Porque a igreja do Senhor é um organismo vivo, e se nós somos membros deste corpo, desta igreja, nós precisamos apresentar o dinamismo de um crente, de um corpo, de um membro da igreja. Então nós vemos aqui que a igreja, como corpo espiritual vivo, ela tem que ser dinâmica. Por que muitas das vezes nós estamos na igreja e aquela pessoa que está dirigindo o culto, ele diz assim: irmão, dá um glória a Deus aí, irmão, levanta a mão, vira para o seu irmão, fala alguma coisa. Sabe o que é, irmãos? É porque a igreja, ela tem que ser dinâmica. A igreja, ela é um organismo vivo, e você faz parte desse corpo, que Cristo é o cabeça, e você precisa demonstrar dinamismo, demonstrar que você tem vida. Se você faz parte desse corpo, então você tem vida. A igreja, ela atua sob o comando de Cristo, com diversas funções. A palavra de Deus, ela nos diz, nós vamos abrir, estamos no estudo bíblico, nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí nós vemos então que
que no meio da igreja é distribuído os dons espirituais. Para quê? Para que você demonstre ter vida, para que você demonstre ser uma pessoa, um crente dinâmico, usado na presença de Deus. Querido, não podemos de maneira nenhuma dizer que somos crentes e não demonstrarmos o dinamismo, não demonstrar os frutos, os dons, não demonstrar que o Espírito de Deus habita em nós. Nós vemos aqui ainda no versículo 6 lá de 1 Coríntios 12, diz assim, olha: e há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós vemos que Deus, Ele opera tudo em todos. Ah, pastor, mas olha, aquilo ali é só para aquela irmã, aquilo ali é só para aquele irmão, é só para aquele irmão que é batizado com o Espírito Santo. O Espírito de Deus, Ele opera em todos. Fala aí para o seu irmão: o Espírito de Deus, Ele opera em todos. Ué, eu não sabia que operava em mim também. Opera. Naquele crente que talvez pensa que ele é o pior da igreja, o Espírito de Deus, Ele opera em você também. Meus irmãos, a igreja, ela tem que ser, ela é um organismo dinâmico. Eu como pastor, eu não aceito um crente improdutivo dentro da igreja, porque eu fico olhando, o Espírito de Deus está na igreja, o Senhor quer usar, o Senhor quer operar, e o que acontece? O crente fica improdutivo porque quer, irmãos. O crente fica sem sentir a presença de Deus porque quer. Então a igreja, ela é um organismo dinâmico, entendeu? Se você, quando vir para a igreja, bater o pé firme e dizer assim, ó, hoje eu quero sentir a presença de Deus, você sente. Se você decidir prestar um culto diferente ao Senhor, você vai prestar e você vai sair abençoado, louvado seja Deus. Mas se você não se decidir a ser dinâmico, a fazer alguma coisa, vai ficar difícil. A segunda coisa, a igreja, irmãos, olha porque às vezes nós e vocês também são cobrados. Por que a liderança da igreja cobra da igreja? Porque a igreja é uma agência do céu na terra. Você quer fazer uma viagem turística, você procura uma agência de turismo. Você quer fazer uma viagem de avião, você vai na agência ali, ó, da TAM, da Gol, uma agência de aviação. Você quer ir para o céu? É a igreja que é a agência do céu na terra. A Bíblia diz que a igreja é a porta do céu. Existem já pessoas aí dizendo, não, eu fico em casa. Não pode, irmão. A igreja, aleluia, ela é a agência do céu na terra. Aleluia. A igreja está na terra para implantar o reino de Deus, e através da igreja, olha aí a responsabilidade da igreja. É a igreja que tem que pregar o reino dos céus na terra. Ela é a agência que proclama, que divulga o reino do céu na terra. Eu estou muito preocupado com isso,
com essa responsabilidade da igreja de ser a agência do reino de Deus na terra. Nós podemos dizer assim, irmãos, estamos deixando muito a desejar. Será que a igreja tem sido realmente a agência do reino de Deus na terra? Você tem pregado aonde você vai? Eu tenho pregado, a igreja tem saído para pregar a palavra de Deus. Nós estamos executando a nossa tarefa de ser agência do reino de Deus na terra. Nós estamos entrando em uma série de mensagens que nós vamos ter aqui na igreja. Nós vamos falar aqui na igreja esses daqui para frente sobre amor às almas perdidas, amor pelo evangelismo, amor em proclamar o reino de Deus. O Espírito Santo está me cobrando em falar isso para a igreja, para que a igreja venha fazer a tarefa principal, que é o quê? Que é pregar a palavra de Deus. Então nós vemos, irmãos, que essa é a prioridade da igreja. É a prioridade da igreja. Eu estava vendo um debate nessa semana que um pastor disse que a prioridade primeiro é manter os crentes. Como você vai manter os crentes se você primeiro não ganha as pessoas para ser crente? A prioridade da igreja, primeiro, a prioridade é pregar a palavra de Deus. É por isso que a igreja ainda não foi arrebatada. Nós vemos no livro de Mateus, livro de Mateus, capítulo 6, muito conhecido, versículo 33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você vê aqui o Senhor priorizando, irmãos, o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser priorizado na nossa vida, tanto em buscar, enquanto pregar o reino de Deus. Eu creio que nós estamos deixando muito a desejar a respeito do reino de Deus. Mas em nome de Jesus, irmãos, nós estamos com um propósito no coração colocado pelo Senhor. A igreja pode dizer amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos com um propósito colocado pelo Senhor no coração de evangelizarmos. Entendeu? De evangelizarmos. Nós já estamos com a apostila pronta para passar para os irmãos de como é que se faz uma abordagem, como é que se fala com o pecador, como é que fala de Jesus, como é que se comporta. E nós vamos fazer esse trabalho priorizado. Nós vemos no nosso bairro, que nós temos não só no nosso bairro, mas em todo São Gonçalo, e principalmente no nosso bairro, tem igreja que não acaba mais. Você não vê um crente no meio da rua, uma igreja sequer evangelizando. Ninguém tem projeto de evangelização. E eu estava falando com os pastores, já pensou, irmão, se nós começarmos a fazer aquilo que os outros não estão fazendo, como que Deus vai gostar? Como que vai dar resultado isso? Se nós fazermos aquilo que Deus quer que seja feito, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, louvado seja Deus. Já pensou se nós começarmos a fazer aquilo que Deus quer que seja feito?
Glória a Deus. Irmãos, a terceira coisa, a igreja, a terceira coisa que a igreja não pode deixar de ser, a igreja não pode deixar de ser promotora de paz e comunhão. Ninguém pode entrar dentro da igreja, entendeu? E não deixar de sentir paz. Quer paz? É na igreja. É por isso que o crente não pode deixar esse costume, essa doutrina de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Querido, eu quero deixar aqui, tem um parênteses aqui para falar para você o seguinte: olha, valorize isso. Quando alguém te der a paz, receba, porque no mundo não há paz, mas na igreja há paz do Senhor, aleluia. E a paz do Senhor, diz a palavra de Deus, que o Senhor não dá conforme o mundo dá. A paz do Senhor é diferente. Você pode estar doente, você tem a paz do Senhor. Você pode estar sem dinheiro, você tem a paz do Senhor. Você pode estar passando na luta, mas você tem a paz do Senhor. Você pode estar na tempestade, você tem a paz do Senhor na sua vida. Por isso que o Senhor diz: eu não vos a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é falsa. Então, irmão, quem quer ir para o céu, em hipótese alguma, pode deixar de viver em comunhão. Quem quer ir para o céu tem que viver em comunhão, tem que viver em comunhão com Deus e com os irmãos. Deus até abre mão da comunhão dele em segundo plano. Ele diz: ó, tu vem me oferecer alguma coisa, algum sacrifício, e tem algum irmão que tem alguma coisa contra você, então vai lá, se conserta e depois vem e oferece. Porque a comunhão é de suma importância. A gente vê em Atos dos Apóstolos que quando o Espírito Santo, o poder de Deus caiu, estavam todos reunidos, unidos no mesmo lugar, aleluia, e a glória do Senhor encheu aquele lugar, aleluia. Se você quer que a igreja seja cheia da glória do Senhor, você tem que estar em comunhão. Se você quiser sentir a glória do Senhor, você tem que estar em comunhão com a igreja, aleluia, e com o Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui, olha, em Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: olha, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Nós temos que, será que existe possibilidade de haver paz, irmãos? Existem pessoas que ela não se importa se não tiver paz. E o limite do crente de ter paz com outra pessoa, às vezes, irmãos, é um aborrecimento. Aí aquela pessoa já não tem mais paz com aquela pessoa. Querido, o seu limite, aqui está dizendo, se possível, seguir a paz com todos. Isso aqui não está dizendo para você por qualquer coisa deixar de ter paz, não. Existe uma possibilidade, porque Deus manda até amar os inimigos, e Deus não dá ordem da qual nós não podemos cumprir. Então você não pode ter paz. O que tira a sua paz com o teu irmão? Hein? Qualquer coisa perde a paz, qualquer coisa deixa de falar, vira a cara por causa de uma bobagem. E olha o que perde para poder ter comunhão com o Senhor. Você primeiro tem que ter comunhão com o seu irmão. Para poder ter comunhão com o Senhor, você primeiro tem que ter comunhão com o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. A igreja, irmãos, ela tem que ser promotora da paz. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes as pessoas olham muito a santificação, mas a Bíblia diz também: segui a paz com todos. Segui a paz com todos. A Bíblia não está dizendo aqui seguir a paz com aquela boazinha, com aquele bonzinho, com aquele legalzinho, com aquele que te trata bem, com aquele que... Não. A Bíblia está dizendo seguir a paz com todos, com aquele que te aborrece, com aquele que te persegue, com aquele que fala mal de você. Aleluia. A minha mãe diz, irmãos, que o crente, ela tem 80 anos, vai fazer... Ela diz: olha, o crente tem que ser sem vergonha. Os irmãos estão entendendo o que ela quer falar? A pessoa está te castigando, a pessoa está querendo guerra com você, mas você quer paz. Você quer paz, aleluia. A pessoa está querendo inimizade, mas você quer amizade. A pessoa quer ódio, mas você quer amor, aleluia. Tem um ditado no mundo aí que diz assim, ó: quando um não quer, dois não brigam. Então o crente, irmãos, ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, e ele, quando quer paz, ele tem que procurar a paz, porque a paz nesse mundo em que vivemos está escasso. Por isso a palavra de Deus diz: procurai a paz, procurai a santificação. São coisas difíceis, mas é possível, porque Deus está mandando, e se Deus manda, é porque existem condições. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a ter paz. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a amar os nossos irmãos, a amar até mesmo os nossos inimigos. Aleluia. A igreja, irmãos, outra coisa que a igreja não pode deixar acontecer no meio dela, sabe o que é? Marcos 8,15. Marcos 8,15 diz assim, olha: e ordenou-lhes, dizendo: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos fermentos de Herodes. Sabe quem são os fariseus, irmãos? Hipócritas. O crente, ele não pode ser hipócrita. O crente, a hipocrisia é fingimento. O crente não pode ser fingido. Nós não podemos viver uma vida de fantasia, de fingimento, de hipocrisia. Jesus falou para os fariseus: ó, vocês por fora, vocês são como sepulcro caiado, por fora todo pintado, mas por dentro está tudo podre. E nós não podemos ser assim, irmãos. Nós somos servos de Deus, nós não podemos ser fingidos. Hipocrisia é fingimento, é dissimulação. Você diz que está, mas não está, é fingimento. Diz que está alegre, mas não está alegre. Diz que está sentindo, mas não está sentindo. Dá uma que está sentindo o poder de Deus na igreja, mas não está sentindo, porque não tem vida no altar. É fingimento para as pessoas verem, é falsidade, é impostura. E o Senhor diz que a igreja dele não pode ser hipócrita, não pode. A hipocrisia é aquele que se passa por aquilo que não é, é aquele que fala que é, mas não é. A hipocrisia é esse, é isso aí. A hipocrisia é disfarçar o que está na sua essência, entendeu? É disfarçar a realidade. A realidade não é aquilo que ele está demonstrando ser.
Você já viu aquela pessoa que muitas das vezes te surpreende e você diz: olha, eu pensava que essa pessoa era uma pessoa e ela agora está me demonstrando que é totalmente outra pessoa. Sabe o que é isso? Hipocrisia, farisaísmo. E o Senhor condena essas coisas, e a igreja não pode ser hipócrita. Ela não pode, aleluia, disfarçar o que está em sua essência. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 23. Aleluia. Versículo 27, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. A hipocrisia é isso, é fingimento. A hipocrisia é irrealidade, não é ser real, não é viver a realidade. E a igreja, irmãos, ela é real. A igreja tem que ser real, aleluia. A igreja tem que ser o que tem que ser, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. A igreja não pode falar que o sim é não e nem que o não é sim. É sim, sim, não, não. Errado é errado, certo é certo, na presença do Senhor, aleluia. Porque ninguém se esconde. Aleluia, louvado seja Deus. O futuro da igreja, irmãos, ele pode ser ameaçado. O futuro da igreja, ele pode ser, e o seu futuro também, ele pode ser ameaçado. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu já sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas. Mas existe muitas coisas, irmãos, nós não podemos esconder que existe dentro da igreja que vai atrapalhar o futuro pessoal ou então da igreja toda. O perigo da inveja. O perigo, repita comigo, o perigo. Por que existe inveja? Pastor, existe inveja no meio da igreja? Claro que existe. A inveja, irmãos, é um sentimento que qualquer ser humano sente, tanto crente quanto não crente. Pode sentir, até um crente pode sentir inveja se ele não vigiar. A inveja é um sentimento que qualquer pessoa pode sentir. Só que o crente, ele tem o Espírito Santo de Deus, e ele se domina para não ter inveja, para não sentir inveja. Então ele se domina para não sentir inveja. Nós vemos aqui no Salmo de número 73, que o salmista começou a sentir inveja do ímpio. Quantos crentes estão dentro da casa de Deus, irmãos? E porque o ímpio, o vizinho que não é crente, prospera financeiramente, e ele diz para ele mesmo, e Deus está vendo, porque de Deus ninguém se esconde, será que está valendo a pena ser crente? Os pensamentos negativos começam a entrar na vida da pessoa, na vida do crente, e a pessoa, a inveja, ela nunca vem sozinha, ela pode ser acompanhada de ciúmes, de indignação, de ódio, de murmuração, de maledicência. A inveja vem junto com isso tudo, é um pacote, a inveja vem com tudo, e isso tudo com a finalidade de negredir a imagem daquela pessoa que ela está tendo inveja.
Meus amados, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Você sabe por que as pessoas muitas das vezes passam a ter inveja um do outro? Porque ele começa a se comparar, ele começa a fazer comparação, ele começa a fazer comparação de uma pessoa com outra. Você, querido, é do jeito que Deus quer que seja. Eu sou do jeito que Deus quer que eu seja. Aleluia. Cada um é do jeito que Deus quer. Não fica se comparando a sua vida financeira com a vida financeira do irmão, ou com como que o irmão se veste e como você se veste, como que o irmão é e como que você é. Deus te ama, irmão. Deus ama você. Deus te ama. Deus ama o irmão. Deus ama a igreja. Deus ama todos. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém é igual a um ao outro. E nós vemos aqui o salmista, ele estava sofrendo, porque ele estava fazendo comparação, ele estava observando, ao comparar-se com o ímpio, o salmista, ele começou a se comparar, ele comparou o desempenho dele com o desempenho do ímpio. O camarada tem um carro novo e eu não tenho carro. O camarada tem dinheiro e eu não tenho dinheiro. O salmista confessou que quase desviou, porque ele sentiu inveja do ímpio. Olha o que ele diz no salmo, nesse salmo. Olha o que ele diz no salmo. Em verdade, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos. E é um perigo quando nós começamos a olhar para a vida dos outros e querendo comparar a nossa vida com a vida dos outros. E nós vemos aqui que ele comparou a vida dele com o do ímpio. Aí diz a palavra de Deus que quando ele estava quase sendo derrotado, ele diz: olha, até que entrei no santuário de Deus e entendi todas as coisas. Querido, você quer entender por que você é diferente dos outros? Entra no santuário de Deus, entra na presença de Deus, começa a buscar a Deus, começa a questionar, não questione, mas ore ao Senhor, para que Deus te mostre que você também é uma bênção, do jeito que Deus quer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O perigo, irmão, de comparação, entendeu? Quando a pessoa começa a se comparar, pera aí, olha, ele está pregando, eu prego melhor que ele. Se eu estou ali, eu ia dar uma palavra melhor que a dele. Olha, ele está cantando, se eu estivesse cantando, eu cantaria melhor que ele. Se eu estivesse na frente do conjunto, eu faria melhor. E começa a se comparar. E aí, irmão, daqui a pouquinho atropela tudo. Aí você vê gente aí se rebelando contra o ministério, se rebelando contra a igreja, porque se acha, porque se comparou. Então, querido, olha, você é único, não existe igual a você. Existem pessoas usadas como você, mas igual a você não tem. Igual o pastor Sérgio não tem, igual a você não tem. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, a hora que quer, do jeito que Ele quer. Deus é Deus e está acabado. Aleluia, glória a Deus. Há um perigo muito grande, irmãos, o perigo de nós perdermos a bênção de Deus, e a igreja tem que ter cuidado com isso. No versículo, nesse mesmo salmo, no versículo 16, nós vemos aqui o perigo do desequilíbrio emocional e o desânimo, quando ele diz assim: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado.
Existem pessoas que estão dentro da igreja, passando na prova. Deus está esmerilhando ele, está preparando ele, Deus está trabalhando na vida dele. Sabe o que acontece? Ele não entende o que Deus está fazendo e fica perturbado. E quando uma pessoa fica perturbada, ela toma decisões, faz escolhas erradas, faz uma porção de coisas que não deveria fazer. Por quê? Porque ficou perturbado, não entendeu o que Deus estava fazendo, não entendeu o trabalhar de Deus, o agir de Deus na sua vida. Sabe o que significa isso? Perturbado significa a pessoa fica desestabilizada, ela fica desequilibrada, perde o equilíbrio espiritual. É uma perturbação mental, a ponto dele não conseguir ver que Deus está com ele, que Deus está agindo. E a pessoa não consegue ver a realidade, não consegue ver realmente o que está acontecendo na sua vida. Então, querido, olha, que possamos pedir a Deus, entendeu? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, não se desequilibra, entendeu? Quem tem o Espírito Santo de Deus entende todas as coisas, espera em Deus, confia em Deus, aleluia, coloca as suas aflições nas mãos de Deus, aleluia. Você vê que o salmista estava com inveja do ímpio, estava perturbado. A valença que Deus ainda deu graça a ele, e ele fez o quê? Entrou no santuário de Deus e começou a entender tudo o que estava acontecendo. Querido, se você está aqui nesta noite, está passando por luta, saiba de uma coisa: Deus é poderoso para te abençoar. Deus é poderoso para fazer de você, aleluia, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que passa por qualquer tempestade, por qualquer problema, mas não sai da posição, aleluia, não deixa a confiança em Deus, não deixa, por quê? Porque Deus está te tratando. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nesta hora. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor, e podemos estar aqui aprendendo a Tua palavra. Que possamos, ó Pai, nesta noite entender, meu Pai, que o Senhor está no comando, Senhor, de todas as coisas. Continua abençoando a Tua igreja, meu Senhor. É o que nós te pedimos no Teu nome. Amém, Jesus, amém. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer